Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer a retap da primeira AE de recuperação, tá? Da primeira avaliação de recuperação, tá bom? Aí são 35 scores, tá? Escrever sempre a caneta azul ou preta, preencher todos os espaços com nome e número do aluno, tá? Isso aí é importante. Nas questões objetivas, não pode rasurar, tá? Agora, nas questões subjetivas, aquelas que você vai pensando, refletindo, escrevendo, e erra um pouquinho, você passa um tracinho, escreve na frente sem problema. Agora, as de marcar certo ou errado, ou X, não pode rasurar, tá certo? Que vem ainda prova. Então, então é uma notícia, não é? Então, leia e analise o texto 1, reproduzido a seguir, para responder as questões 1 e 2. Texto 1. Pais tiram filho da boca de crocodilo. Família de brasileiros passeava em parque quando o filho de 7 anos caiu no pântano e foi atacado pelo animal. A jornalista Patrícia Décia, de Nova York. O garoto Alexandre, 7, foi resgatado de dentro da boca de um crocodilo por seus pais, sábado 13/7/1996, no Parque Nacional de Everglades, em Miami, Estados Unidos da América. A família passeava de bicicleta em uma trilha, quando Alexandre caiu e foi parar dentro de um canal. O animal de 3 metros abocanhou o tórax do garoto de ombro a ombro, quebrando 2 costelas e provocando hemorragia. Alexandre está se recuperando no hospital infantil. Meu marido se jogou no canal e conseguiu manter a boca do crocodilo aberta, impedindo que ele mergulhasse com o menino. Eu pulei em seguida. Não sabia o que fazer e acabei enfiando a mão na boca do crocodilo. Então ele soltou meu filho. Conta Maria Odete Teixeira, 35. O animal chegou a morder a mão de Maria Odete. A sorte é que ele não tem dentes afiados. O principal problema é a pressão das mandíbulas. De férias nos Estados Unidos, desde 4 de julho, a família Teixeira já havia enfrentado o furacão Berta, na ilha de St. Thomas. Luta com o crocodilo. Hélio Teixeira, 46, professor, sua mulher Maria Odete e os filhos Otávio, 3, Alexandre, 7 e Claudine, 13, resolveram visitar o Parque Nacional de Everglades. Nós entramos no parque após 10 metros de trilha e tudo aconteceu, afirmou Maria Odete. Segundo ela, Clotilde foi a primeira a avistar o animal, gritando para o irmão sair do canal. Alexandre teria escorregado pela segunda vez e foi atacado pelo crocodilo. Hélio, que tem 1,90 m e pesa mais de 100 quilos, pulou no canal e se atracou com o animal. O Everglades fica numa região de pântano infestada por crocodilos. Estado de saúde. A médica responsável pelo tratamento de Alexandre
Kate Blewett, do Miami Children's Hospital, disse por telefone que ele deve ter alta amanhã. Sua situação é estável e ele passa bem. Bom, então, temos a notícia, não é? Veja, o título principal, não é? Pais tiram filho da boca de crocodilo. O título auxiliar, não é? Família de brasileiros passeava em parque quando o filho de 7 anos caiu no pântano e foi atacado pelo animal. Veja que o título principal, ele resume, é uma manchete. Então, qualquer pessoa ficaria assim curiosa com esse título, gente. Pais tiram filho da boca de crocodilo. Nossa, isso aqui é chamativo demais, não é? Então, a manchete, o título auxiliar é para ajudar a entender o título principal, certo? Família de brasileiro passeava no parque quando o filho de 7 anos caiu no pântano e foi atacado pelo animal. Aqui está a jornalista, não é? Aqui está o lead, não é? O lead, que é aquela onde tem as informações principais do jornalismo, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, não é? E por quê, não é? Então, o garoto Alexandre é o que aconteceu, foi resgatado da boca. O garoto é quem, né? Foi resgatado. É o que aconteceu, 13/7/1996 é quando, onde? No parque. Por quê? Porque a família passeava em uma trilha quando Alexandre caiu e foi parar no canal. Então, isso aqui está o líder. O líder é o primeiro parágrafo da notícia e onde constam as informações principais do jornalismo. Os outros parágrafos formam o corpo da notícia, tá? Aqui tem outras informações mais detalhadas do lead, tá? E aqui vem outros, ó, tá vendo? Aqui o intertítulo e aqui outro intertítulo. Esse intertítulo é quando o texto é obrigado, assim, a passar uma informação, né? Então, há uma brusca aqui no texto, e aí é necessário colocar o intertítulo para ajudar a entender, não é? Veja que aqui, ó, ele já fala de outra coisa. Então, foi necessário, houve uma quebra aqui no texto, foi necessário essa informação. O estado de saúde também, porque aqui há uma quebra, não é? Há uma quebra aqui, um pulo, vamos dizer, na informação. Aí vem os intertítulos, certo? Observe que o narrador aqui é narrador personagem, não é? Os verbos e pronomes em terceira pessoa. O garoto, ele, não é? Foi o verbo na terceira pessoa. A família, ela, passeava, terceira pessoa, não é isso? Então, todo o texto, os verbos e pronomes em terceira pessoa. Está aqui, ó, ele de novo, né? Então, aqui o narrador é observador, não é do tipo observador. Veja que a informação aqui é uma informação precisa. Aconteceu assim, o fato aconteceu e no ato do acontecimento, assim, publicaram a notícia. Então, não há necessidade de pormenores, de informações, de entrevistas e de outros detalhes da reportagem, porque tudo que aconteceu no dia foi colocado aqui. Na reportagem, não, a reportagem é um texto mais extenso, não é? Tem informação, assim, entrevista de especialistas, tá? Aqui, o máximo que aconteceu foi a fala do personagem que aparece entre aspas, tá vendo? Aqui foi quando a mãe do menino falou, não é?
E tem outras falas também, né? Aqui a fala dela de novo, veja que vem entre aspas, mas aqui o narrador é observador. Veja que a linguagem aqui é uma linguagem objetiva, clara, precisa, não é? E aqui há o predomínio da função referencial da linguagem, porque é um texto informativo. A finalidade aqui é informar, né? Então, o texto é função referencial da linguagem, certo? Aqui não tem a função metalinguística, né? Não tem a função metalinguística, porque não tem nenhuma legenda, nada aqui que complemente, que esclareça um fato, uma palavra, ou explique. Aqui os termos estão bem claros, né? Então, aqui o processo de comunicação é entre o emissor, que foi a jornalista, não é? Que informou, e os receptores, que são os leitores, nós, né, que lemos a notícia, então somos os receptores, tá certo? E a notícia foi publicada no jornal, não é isso? Tem a fonte aqui acima, né? Tem a fonte. Faltou a fonte aqui, mas tem, tem a fonte que é do jornal, certo? Então, entenderam o texto direitinho, né? Foi o garoto que estava passeando com os pais, e aí tropeçou, caiu no canal, e aí foi atacado por um crocodilo, né? Esse é o fato. E aí vem algumas outras informações dos pais, dos irmãos, certo? Então, vamos passar às perguntas. Tem aqui a fonte, tá? A fonte, muito bem. Era isso que eu estava procurando lá na primeira página. Segundo Boine, o garoto sofreu lesões no pulmão, mas se elas não devem causar danos permanentes. Não sabemos se o pulmão foi atingido pelos dentes do crocodilo ou machucado pela pressão das costelas. Ela disse ainda que Alexandre está com um dreno no lado direito do peito para ajudar a expelir ar e impurezas, tá? Aqui é a médica, né? E aqui colaborou, tem aqui o jornalista também, local da reportagem, e aqui a fonte, tá? Folha da UOL, certo? Mais precisamente Folha de São Paulo, que é o jornal. Aqui a gente pede para fazer respostas discursivas, é aquela resposta completa. Então, você ganha um score só para produzir um texto com resposta completa, tá? Não, qual a função da linguagem? Referencial. Só isso não basta. Você tem que dizer a função de linguagem que predomina no texto é a referencial. Então, tem que ter uma produção na sua resposta. Com isso, você ganha um score. Então, nas avaliações de português, vem sempre essa observação aqui. Ó. Em todas as questões discursivas, as respostas devem ser apresentadas em forma de microtextos, com retomada da pergunta feita. Então, se você não sabe produzir o seu texto, ou você não está bem prático, você pega um pedacinho da pergunta e aí coloca a sua resposta. Além disso, deve empregar a forma padrão da língua portuguesa, usar adequadamente os sinais de pontuação e apresentar a grafia e a acentuação corretas. O score da resposta completa só será atribuído se a resposta estiver correta. Claro, o aluno faz uma bela resposta, mas não está correta, então não ganha o score, tem que estar certa, tá certo? Então, vamos à primeira questão.
Pergunta. O texto 1 é uma notícia. Após a sua leitura, explique qual é a finalidade da notícia e apresente em sua resposta 3 características que se encontram no referido texto, confirmando que ele pertence a esse gênero textual. Dê sua resposta discursiva completa. Então, veja, gente, o que acontece? O aluno, ele não trabalha a resposta completa. Veja, aqui são o quê? 4 pedidos, ó. 3 características, explicar a finalidade da notícia e ainda a resposta completa. Então, ó, 3, 4, 5 scores, tá certo? Essa resposta aqui, nós colocamos a informação, porém a produção é do aluno, tá? Então, finalidade da notícia, informar um fato, relatar características. Pode ser narrador observador, tempo cronológico, espaço real, linguagem objetiva, clara, precisa, todas aquelas características que nós estudamos. Aí a elaboração de resposta discursiva completa, um score. Teve aluno que colocou as características, a informação, mas aí não trabalhou bem o texto, perdeu de resposta completa. Pergunta 2. Na notícia, nível de linguagem e função de linguagem são informações distintas. Informe qual o nível de linguagem, o nível empregado no texto, né, o nível de linguagem, e explique por quê. Além disso, informe a função de linguagem predominante. Também explique. Bom, aqui é a resposta à informação. A produção é do aluno. Nível de linguagem empregado é o padrão. O texto está escrito de acordo com as normas gramaticais. Essa é a justificativa. Função de linguagem predominante é a referencial. E, devido à capacidade informativa do texto. Aí você produziu bem, mais um score. Vamos a 3. A notícia possui uma estrutura própria, ou seja, a forma como ela é composta. Observando o texto 1, informe qual o título auxiliar e os intertítulos. Né? Então, título principal. Pais tira filho da boca de crocodilo. É o título principal. Título auxiliar. Família de brasileiro passeava em parque quando o filho de 7 anos caiu no pântano e foi atacado pelo animal. Intertítulo. Luta com o crocodilo e estado de saúde. São os intertítulos. Tá? Aquela informação brusca no texto. Questão 4. Após ter lido o lead do texto 1, informe quais as respostas respectivas perguntas. As respostas respectivas às perguntas. Quem, o que, quando, onde. Eu só pedi essas. Então, resposta discursiva. Então, quem? O garoto Alexandre. O que? Foi resgatado de dentro da boca de um crocodilo por seus pais. Quando? Sábado 13/7/96, no Parque Everglades, em Miami, Estados Unidos. Aí a resposta completa. Questão 5. Assim como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. Após ter analisado o texto, apresento 2 semelhanças e 2 diferenças entre esse texto e uma reportagem. Dê sua resposta discursiva. Bom, pode ser muitas, mas eu coloquei aqui. Semelhança. O texto 1 em reportagem apresenta nível de linguagem padrão, certo? O tipo de linguagem é objetiva, certo? Diferença. O texto 1 apresenta texto curto e uma reportagem apresenta um texto mais extenso, mais longo. O texto 1 prioriza a informação, enquanto uma reportagem prioriza os comentários, os pormenores, né? Tem outras diferenças, muitas outras. Você podia colocar qualquer uma. Aí vem a segunda questão. Pergunta. Com base na leitura do texto 1, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Agora, essa questão é uma questão de sentido, não é de vocabulário.
de sentido. Mas pelo texto, olha se não dá para entender aqui. Sua situação é estável, foi a fala da médica, não é dele. A palavra em destaque pode ser substituída sem alterar o sentido por se é estável, é constante. Volúvel é que muda. Arriscada também não era, não estava assim. Abalável também não era. Imutável também não é. Se é constante, não é mutável. Tá certo? Então, isso aqui é uma questão de sentido mesmo, tá? E esse sentido é de acordo com o nível do aluno que a questão foi feita. Questão 7. No trecho de férias nos Estados Unidos desde 4 de julho. O termo destacado é veja, nos. É a contração da preposição em com o artigo os. Para não ficar em os Estados Unidos, aí fica nos Estados Unidos. Então, é contração. Tá? Não podia ser combinação, porque há perda de elemento. Contração, a combinação não há perda, né? E a contração há perda de elemento. Não é pronome. Tem artigo? Tem, mas tem também preposição. Então, e numeral não é. Questão 8. No trecho, Claudine foi a primeira a avistar o animal gritando para o irmão sair do canal. Parágrafo 7. As palavras em destaque são respectivamente. Então, vamos analisar a primeira. Primeira é um numeral ordinal, né? Indica uma sequência, uma ordem. O animal, artigo definido. Veja que tem o artigo e tem o substantivo. Então, o artigo acompanha o substantivo. Então, numeral ordinal e artigo definido. No trecho, meu marido se jogou no canal e conseguiu manter a boca do crocodilo aberta, impedindo que ele mergulhasse. Parágrafo 3. Os termos em destaque são, respectivamente, meu, né? Meu, minha, meus, possessivo, né? Ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal reto. Certo? Que era só ver aqueles quadrinhos que a gente trabalhou. 10. No trecho, Alexandre está se recuperando no hospital infantil. A que classe gramatical pertence a palavra em destaque? Ora, hospital, substantivo. Infantil, adjetivo. Né? Então, infantil dá uma característica para o substantivo. Então, resposta, adjetivo. Agora vamos ao texto 2. Tá? Leia e analise o texto 2, reproduzido a seguir, para responder à questão 3. Texto 2. O depoimento do delegado Cerqueira. Eu e o Eloís, naturalmente, não sabíamos nada do incêndio, nem do espanto do delegado Cerqueira, quando, horas mais tarde, sentado em sua mesa de trabalho, o técnico Valdez veio conversar com ele. Foi incêndio provocado, delegado. E começou a ficar seriamente preocupado conosco. O enigma da casa vazia. E nós dois nos vimos numa cozinha vazia e cheirando a mofo. A casa estava às escuras e num silêncio mortal. E entramos pelo corredor escuro até uma porta pesada de madeira. Quando Heloísa abriu, ela fez nhé. Era o escritório do velho. Papéis espalhados para todo canto, estantes de livros velhíssimos. E um mapa da região com o cemitério assinalado. Está escrita alguma coisa? Está escrita alguma coisa. O que é? Galeria pluvial. Tem um túnel, veja, ligando uma das tumbas a uma passagem secreta. E aqui está escrito, mina. Onde vai dar isso? Na Praia da Carcaça. Não é melhor ir contar para o delegado? Ele vai dizer que desta vez estamos brincando de caça ao tesouro. E nós passamos por uma abertura de pouco mais de 20 centímetros, se passamos.
Mas nossas encrencas estavam só começando. Estavam descendo a encosta quando ouvíamos o barulho do motor da lancha, da nossa lancha. Mesmo assim, levou dois bons minutos para a gente perceber o que isso significava. Estávamos presos na ilha. Stella K., o caso da estranha fotografia. Tá? Então, veja que aqui os meninos, eles estão vivendo uma aventura, né? Eles estão investigando, e aí eles levaram a lancha deles e aí eles ficaram presos lá na ilha. Tá? Então, vamos às questões. Primeira questão. Com base na leitura do texto 2, julgo os itens a seguir. O texto 2 reproduz ações vividas pelos personagens numa situação de risco, perigo. Portanto, pode ser classificado como narrativa de aventura. Certinho, né? Eles ficaram presos numa ilha e estavam investigando, né, sozinhos, e aí isso é classificado como narrativa de aventura. A expressão horas mais tarde, no parágrafo 1, indica uma sequência temporal que define o tempo como do tipo psicológico. Ora, horas mais tarde é uma sequência temporal, mas só que não é o tempo psicológico, é o tempo cronológico. Então, por isso que é falso. Observando os verbos e os pronomes empregados no texto 2, conclui-se que o narrador é do tipo narrador-personagem? Tá, porque tem muito primeira pessoa, não é? Então, narrador-personagem. No trecho, e nós dois nos vimos numa cozinha vazia e cheirando a mofo. Verifica-se um espaço físico da história. Na cozinha, não é? É um espaço físico. Tá certo? Veja que é um espaço físico real, né? A cozinha lá é espaço físico. Heloís é o antagonista da história, pois ele não tem tanta importância para a trama quanto o personagem principal. É falso, não é? Porque não é o Heloís, né? Que é o principal, certo? Então, boa tarde e até a próxima.